Mas nós estamos aqui nesse processo na escola, nesse tempo na escola, e eu queria formatar algo geral, como a gente viu aqui um aulão, né? A gente vai para um aulão. Abra a tua Bíblia em Isaías 61. Eu creio que essa é uma das maiores características que usamos para o Ministério de Libertação. Vocês estão aqui, muitos de vocês, eles vêm para essa questão do ser liberto no sentido do dia a dia, outros porque querem também participar do Ministério de Libertação, ou seja, operar como um libertador. E esse texto, ele nos fala algo acerca disso. Então, todas as vezes que nós caminhamos para essa palavra da libertação, nós vamos entender que esse texto, ele nos dá uma referência. O que precisamos fazer, o que é trabalhar na libertação, ou como agir em libertação. Como processamos essa questão da libertação, principalmente na vida da igreja. Quem era do tempo aqui que ouviu que crente não fica endemoniado? Levanta a mão. Quem já ficou endemoniado? Nós aprendemos ao longo do tempo que o cristão, ele não está mais sob nenhuma influência de demônios. Era o que nós tínhamos em mente. Entrei em Cristo, pronto, nova criatura sou, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então automaticamente não temos mais nada que nos desabone agora. Agora somos tomados pelo Espírito Santo e pronto, acabou. Mas ao longo do tempo nós fomos vendo que no dia a dia alguma coisa saiu um pouco errado disso, principalmente para pastores. Quando nós entramos numa escola, estudamos acerca de todos os princípios e aquelas teologias todas. Sou formado em teologia, então eu falo com propriedade. Preguei muito tempo que esse negócio de libertação não era para crente, crente não precisa de libertação. Mas aí a gente começa a olhar alguns pontos. Vamos lá. Quem já pediu oração para ser curado? Levanta a mão. Amém. Mas e se eu te falar que lá na cruz do Calvário você já foi curado? E por que você está pedindo oração para ser curado? Isaías diz isso, não foi? E ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe cura e paz. Amém? Então olha para você, então por que você ora para ser curado? Quem já orou aqui para que Deus abençoasse as economias? Levanta a mão. Mas lá agora é o Novo Testamento, irmão. Lá em Efésios 1:3 diz: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então por que nós oramos para receber bênçãos se já somos abençoados? Você entendeu que há uma característica muito importante entre aquilo que já foi feito e aquilo que precisa se manifestar em mim? Ou seja, na cruz eu tenho a propriedade da cura, porém eu preciso que essa cura que foi manifestada em Cristo seja agora liberada para o meu corpo. Já fui curado, mas agora vai se manifestar isso em mim. Por isso eu oro. Eu sou abençoado e o meu Pai provê tudo o que eu preciso, porém eu preciso entrar diante do Senhor e tomar isso, ou seja, acessar e tomar posse de tudo que foi liberado na cruz. Amém? Então diga para o teu irmão: se você ora para ser curado, se você como cristão ora para ser abençoado, por que nós não precisamos orar para ser liberto?
Você entende a loucura que nós entramos? Se eu entendo que eu sou curado na cruz, mas eu vou orar para tomar posse dessa cura, se eu sou abençoado na cruz, mas eu vou orar para receber essa bênção, por que eu não creio que eu fui liberto na cruz, mas eu preciso também orar para ser liberto e tomar posse dessa libertação? E esse é um fator. Então a libertação, ela começa a abrir um leque na nossa cabeça, dizendo: olha, sim, na cruz tudo aconteceu, sem dúvida. A nossa salvação, a nossa prosperidade, a nossa saúde, inclusive a nossa libertação. Amém? Mas eu preciso tomar posse disso. Eu preciso fazer com que o que está no céu venha para a terra. E Isaías 61, ele traz uma característica bem interessante disso. E o que nós queremos levar vocês aqui é: 1, ter esse acesso; 2, ser um canal de acesso. Ou seja, você aprender a trazer isso para a tua vida e você ser uma ferramenta para trazer na vida de outros. Amém? Todo mundo encontrou Isaías 61? Só eu que não. Vamos lá, Isaías 61. Isaías 61. Essa é uma palavra, traga Jesus. É uma referência de Jesus. E alguns estudiosos bíblicos, eles dizem que na verdade esse foi um fator que fez com que os fariseus naquela época ficassem um pouquinho chateados com Jesus, porque essa passagem era uma passagem reservada para o Messias. Então em todo o Shabat, quando era lido a lei, havia uma cadeira reservada para o Messias, porque havia o entendimento que o Messias citaria essa passagem. E segundo alguns dizem, que a gente vai ver, quando Jesus ele proclama isso, e ele diz assim: hoje se cumpriu essa palavra, ou seja, aquilo que vocês esperavam, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, e papapá, aquela coisa toda. Ele como que pegasse aquele pedaço, ele lesse, proclamasse e diz: hoje se cumpre isso, ou seja, hoje chega o tempo disso tudo acontecer, porque eu sou o Messias. E aí os fariseus pegam ele e tentam matar, né? E é um negócio de louco que acontece. Mas essa é uma palavra específica para o Messias, e do Messias que na verdade depois transfere para todos aqueles que estão no Messias, em Cristo. Amém? Ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Veja só, queridos, na nossa linguagem portuguesa nós vamos ver 2 vezes a palavra quebrantado. Veja, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou a curar os quebrantados de coração. Apesar que essas 2 palavras no português sejam quebrantados, no hebraico não. Então ele começa dizendo: o Senhor me ungiu para anunciar uma palavra, evangelho, boas novas, àqueles que estão aflitos. Nós temos uma palavra que alivia a dor do aflito. Amém? Existe uma aflição na alma humana que nada pode conter, a não ser uma palavra que sai da boca do Pai. Só existe uma palavra, existe um tipo de palavra, um som, na verdade. Existe uma, como que eu posso dizer aqui? Existe uma carência ou um vazio ou algo que está dentro do ser humano, que é a desconexão da voz de paternidade. E isso é tão forte
que todas as vezes que o Senhor chamava Adão, Adão se alegrava na voz do Senhor, mas depois do pecado, quando o Senhor diz Adão, o que ele faz? Se esconde. Por quê? Teve medo. O ser humano passou a estar debaixo de uma aflição. Por isso o Senhor diz: eu vim trazer uma palavra que arrancará a aflição do aflito. Eu vim quebrar algo na alma do ser humano que somente a voz de Deus pode quebrar. Chacoalha para mim e fala assim: em você contém essa palavra. Depois ele diz: eu vim curar os quebrantados de coração. Agora, a palavra aqui, meu irmão, não é mais a questão aflição. Ele já está dizendo agora, essa palavra é uma outra palavra que significa simplesmente os destruídos e destroçados. Então, uma das características do Senhor é trazer à alma humana o alívio pela voz e restaurar ela de novo, porque ela foi particionada por causa do pecado. Entendeu aqui? Mas eu quero aqui que vocês entendam a segunda parte. Eu vim proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Novamente, duas palavras iguais: libertação e liberdade, que parece ser a mesma coisa, mas não é. A obra da libertação na vida de um cristão, ele funciona de duas maneiras. Fala comigo: deixar fluir e abrir os olhos. A libertação, ela funciona em duas partes na vida de um ser humano. Libertação de lugares que nós estamos presos, e libertação de cegueiras, aonde estamos simplesmente em um estado de entorpecimento. A expressão aqui que nós podemos usar é Lázaro. Veja, Lázaro estava em um lugar fechado e ele estava atado com as suas ataduras. Quando o Senhor diz: abra e tire a pedra, e diz: Lázaro vem, ele veio, mas ele veio atado. Então a primeira coisa que nós temos que entender é um tipo de libertação em um ponto de um lugar. Veja só, queridos. Uma vez a gente mostrou na aula, né, uma fotinha, eu creio que todos já viram. Tem um oceano, mas de repente tem um aquário dentro do oceano, e um peixinho no aquário, mas parece que ele está no oceano, mas ele está limitado. Tem muitas pessoas que estão nesse estado, ou seja, ele vê todas as coisas, mas quando ele começa a andar, ele se esbarra, ele não consegue passar daquilo que ele está, mas ele está vendo. Eu estou vendo todas as coisas, eu estou vendo a terra prometida, eu estou vendo as coisas, mas eu nunca consigo acessar isso que eu estou vendo. Você já teve aquela impressão assim: rapaz, agora vai acontecer, não, agora vai, nossa, eu estou vendo, sabe? Nossa, meu Deus do céu, vai. Não foi. Quem já viu um vizinho passando por isso? Nós nunca, graças a Deus. Quantas vezes a gente fala assim: rapaz, agora, sabe, eu estou sentindo que as coisas estão acontecendo, sabe, eu estou vendo isso, parece que tudo vai dar certo, e de repente começa a dar um monte de coisa errada, que no fim de tudo, nada deu certo, mas você está vendo que vai dar certo. Por que você está vendo? É exatamente o mar, mas você está preso em um lugar, você está livre de mãos, você não está atado, você pode andar, mas você é limitado no teu lugar, você não consegue sair daquele lugar de prisão. A cela
Ela funciona de duas maneiras de prisão: você está numa cela ou você está algemado num lugar. São duas situações. Tem pessoas que estão presas, elas não conseguem sair de lugar nenhum. Tem pessoas que estão andando, elas conseguem, elas se movem, mas ela tem um limite para se mover. É só até aqui. Eu estou encarcerado ou algemado. Entendeu? Então diga: a vida de um ser humano pode estar encarcerada ou algemada. Entenderam? Esses dois modelos nós vamos ter que aplicar agora. Eu estou em uma cadeia que eu tenho liberdade para me mover, porém eu não tenho liberdade para avançar. Ou eu estou algemado, que eu não tenho liberdade para fazer nada. Nada acontece. Sabe aquele negócio assim que a pessoa chega num estado que nada acontece, nada aflora, nada, sabe? Tudo está preso, a pessoa não consegue dar um passo, a pessoa não consegue sair do lugar. Isso ele está algemado. Ele está preso em um lugar que ele não consegue se mover, ele está atado. Mas existem cadeias que não. Eu tenho liberdade, mas a minha liberdade é limitada em um lugar. Mas em nome de Jesus, cadeias e algemas serão quebradas. É isso que eu preciso entender, que cadeias e algemas têm que ser quebradas. Um ponto que eu quero trazer aqui é, irmãos, nunca confunda salvação com libertação. Eu creio que a maior dificuldade que nós temos para entender é salvação e libertação. Tem como um salvo não ser liberto? Tem. Está cheio. Uma coisa é você ser salvo, você vai para o céu. Outra coisa é você ser liberto para governar e reinar na terra. Aleluia. A libertação te traz um estado de governo. E infelizmente a palavra, o evangelho do reino, nós estamos vendo meio que por agora, porque até então a gente só viu o evangelho da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Amém? Amém. Mas pergunta para o teu irmão: e depois? Esses dias a gente estava ministrando, e essa pergunta que me foi feita, várias vezes já me foi feita. Eu falo que agora foi recente, e é uma pergunta pertinente, que corre na nossa cabeça. Ministrando, e aí de repente surge essa pergunta, né? Mas apóstolo, as pessoas não estão se preocupando com os perdidos, os pobres, os necessitados. A gente não se preocupa com eles. Você já parou para pensar, queridos, que hoje, praticamente, boa parte, vou colocar a cidade aqui, boa parte de ariquemes já ouviu falar de Jesus? E a maioria deles se perderam dentro da igreja? Entendendo? A gente consegue alcançar o perdido e colocar dentro da igreja, mas a gente não consegue fazer com que os da igreja continuem achados. Acabam se perdendo. Você já parou para pensar que Jesus ele não está preocupado com o pobre nem com o rico, ele está preocupado com o ser humano? A gente tem uma ideia que parece que só os pobres estão perdidos, ou só os pobres merecem salvação. Fala para o teu irmão: Jesus não está preocupado com o pobre ou com o rico. Jesus está preocupado com o ser humano. O que eu estou dizendo aqui, irmãos? Salvação
é o fator de morar no céu. Libertação é o fator ter a possibilidade de trazer o céu para a terra. Amém? Qual é o nível de céu na terra que você está trazendo? Essa é a pergunta. Quem tem mais de 10 anos de cristão aqui? Levanta a mão. A profeta estava, cheguei aqui, ela falou um negócio: quem já ressuscitou morto? Isso eu peguei. Vamos lá de novo. Quem tem mais de 10 anos de cristão aqui? Levanta a mão. Quem tem mais de 5? Quem é cristão aqui? Você está entendendo que o fator principal aqui é: eu fui salvo, e agora? Vou perguntar isso de novo. Não, eu fui salvo, eu vou para o céu, e agora? Vamos começar a orar aqui, pedir do céu logo, vamos pedir para morrer? Jesus, pronto, já vou para o céu, me mata. É isso? E agora? O que nós fazemos? Sabe o que acontece? Olha o que nós fazemos. Agora você tem que ir para a igreja. Fazer o que na igreja? As coisas da igreja. Você tem que ir participar do culto. Você tem que ouvir a palavra. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou não devo fazer, mas eu estou dizendo que você entendeu que a vida cristã se resumiu ir para a igreja. Por isso que está perdendo sentido ir para a igreja. Porque nós entendemos que a vida cristã se resume em esperar a morte para ir para o céu, e enquanto isso eu vou fazer o quê? Ir para a igreja para Jesus mudar minha vida. Como diria o Joseli, a gente chegou aqui na unção do cachimbo, só levando fumo, né? E agora nós vai sair da unção do cachimbo, pronto, e esperar a morte. Não! Deixa eu te dizer, querido, você agora é um integrante do reino dos céus, um cidadão dos céus, e enquanto você está na terra, os céus vai ter que vir para a terra aonde você estiver. Você é um agente dos céus. Olha o que o Senhor diz: Ele está voltando para casa, ou seja, voltando para o reino dos céus, e Ele diz: toda autoridade eu entrego para vocês. Ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, expulsai demônios, curai enfermos, ressuscitai mortos, manifeste o meu reino na face da terra, quebre as obras de Satanás. Amém? Amém. Eu vou entrar um pouquinho aqui no negócio e depois eu desnegociei e coisei. Até que hora a gente tem que ir? Até acabar, né? Beleza. Veja só. Quem é você? Quem é o ser humano? Sabe qual que é o problema? A gente pensa que o ser humano é o mísero do mísero do mísero do mísero do mísero do mísero do mísero. Somos derrotados pelo pecado, estamos naquela carência, e isso não deixa de ser uma verdade. Fomos expostos à vergonha por causa do pecado. Mas eu sempre gosto de voltar para o começo de tudo, porque quando eu entendo o começo, eu sei tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Então olha bem para o irmão e fala assim: meu irmão, quem é o ser humano? Você já parou para pensar quem é o ser humano? Aí, entender a obra da salvação vai ser, quer dizer, da libertação vai ser mais fácil. Vamos lá.
Abra tua Bíblia em Gênesis 1. Quem pode ler o verso 1? Quem pode ler o verso 2? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou ler aqui e vocês dizem se é correto ou não o que eu estou lendo. No princípio Deus criou a terra, os céus e a terra sem forma e vazia. Está correto isso? No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Está correto isso? Vamos lá. Quem disse que está, diz que 0800 70. Quem acha que não, diz que 0800 60. O final você decide. Quem lembrou de alguma coisa, você já está velho, irmão. Isso é só no tempo do Epa que sabe disso. Depois vai para o YouTube e se vê lá, você decide. Irmãos, veja só. O verso 1 para o verso 2 não é sequencial. No princípio criou Deus os céus. Fala com o teu irmão. Ponto. Acabou. No princípio Deus cria tudo. Céus e terra. Habitável, cheio de vida, com propósito. A terra, porém, a palavra aqui é estava, mas o original é aconteceu, ocorreu que ela se tornou, ocorreu, aconteceu que ela ficou sem forma e vazia. Então, entre o primeiro versículo e o segundo versículo, há um espaçamento de tempo. O Senhor não criou nada vazio e sem forma. O Senhor criou tudo perfeito e lindo. Vamos para um exemplo. Deus criou o ser humano, pecador e derrotado. Amém? Como que Deus criou o ser humano? Imagem e semelhança, botou em um lugar chamado delícias, porque a palavra jardim do Éden significa um lugar de delícias e prazeres, não esse prazer carnal das concupiscências, mas o prazer da satisfação plena, e bota o ser humano, bota do verbo punhar, coloca o ser humano lá, amém? Amém? Amém. Depois esse ser humano se torna sem Deus e pecador. Deus não cria ele assim, ele se tornou assim. Deus criou o diabo, não como o diabo, como a gente coloca como Lúcifer. Esse nome nunca foi expresso na Bíblia, pelo que eu nunca li, às vezes vocês já leram, mas a Bíblia diz que era um querubim ungido, mais conhecido como ungidão. O querubim ungido da guarda, mas ele se torna adversário. Peraí, Deus criou o adversário? Ele se tornou o adversário. Deus criou um sinete de perfeição e beleza, mas até que se encontrou iniquidade dentro dele. Entenda que Deus sempre criou as coisas tudo muito linda, perfeita, bela, habitável e com planos e propósitos, mas algo aconteceu nessa trajetória que tornou as coisas sem propósitos e destruídas. Entenderam aqui? Até aqui tudo bem? Então diga comigo, Deus criou tudo perfeito, mas algo aconteceu que a terra ficou vazia e sem forma.
Irmãos, puxa aí, olha lá, supletivo, supletivo, supletivo. O que fez com que a terra se tornasse sem forma? Deus cria tudo, os céus com as suas hostes celestiais, tudo. E, preste atenção, se nós formos ler Ezequiel 28, aonde estava esse querubim da guarda? Abre aí, Ezequiel 28. Verso 11: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio da sabedoria e formosura. Estava no Éden. Aonde ele estava? Mas ele era diabo aqui? Não. Ele não era diabo. Aqui ele era o sinete da perfeição. E estava no Éden, jardim de Deus. Entenderam aqui? O Senhor cria. Esse ser estava lá, mas ele se rebelou e levou boa parte. Ele é tirado daquele lugar, entre aspas, mas uma semente dele fica naquele lugar, chamado árvore do conhecimento do bem e do mal. A terra se torna sem forma e vazia, porque ele se rebela e cria um caos. Eu vejo aí quando tudo é jogado, lançado do terceiro céu. Então o segundo e primeiro céu se torna um caos. O Senhor começa a reconstrução. Veja só, o Senhor separa luz e trevas. O Senhor faz com que tudo aconteça de novo. E no final de toda essa criação, o que acontece? O que acontece, meu povo? Deus cria o ser humano. Amém? O ser humano existia? Não. Quando o diabo estava lá no Éden, o ser humano estava lá? Não. E aí agora o Senhor reconstrói todas as coisas e coloca quem? O ser humano. Para que o ser humano entrou na face da terra? Eu estou fazendo vocês pensar, querido. Por que Deus cria tudo? O diabo estava no jardim, depois vira tudo caos. Deus reconstrói tudo, coloca tudo no lugar de novo, mas agora tem uma diferença. Outrora não tinha demônios, potestades, principados, não tinha dominadores da maldade, não tinha isso. Agora tem. O Senhor reconstrói, mas esses seres agora estão estabelecidos em todas as hortas, na terra, no segundo céu e tudo mais. Aí o Senhor simplesmente bota a casa em ordem e coloca quem? O ser humano. Então chacoalha para mim e fala assim: você foi criado para sentenciar o diabo e os seus demônios. Para isso fomos criados. Por que Deus fez o homem? A imagem e semelhança dele, para trazer punição a todos os demônios e botarem eles nas suas cadeias e estabelecer a sentença já escrita por Deus para eles. Parece muita loucura, né? Parece muito filme de ficção, né? Abra a tua Bíblia em Salmo 149.
Quem pode ler o verso 1? Bem alto. 149, verso 1. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Verso 2. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Verso 3. Verso 4. Pois Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Verso 5. Então veja, até agora nós estamos vendo eles dizendo, olha, cante, adore, proclame, cante cânticos novos. O Senhor ama isso e Ele adorna de salvação os humildes, os quebrantados. Vai para o seu leito e proclame. É um salmo muito bonito de adoração, amém? Mas verso 6. Enquanto você começa a fazer essa proclamação, o que acontece? Nos seus lábios estejam os altos louvores, e nas suas mãos, fala teu irmão, na tua boca canções, nas suas mãos espada. Para quê? Verso 7. Para exercer vingança entre as nações, castigo aos seus povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Sabe qual que é a honra de Deus na tua vida? Quando você tem o coração de um adorador e a mão de um guerreiro. Quando você começa a proclamar e andar nas veredas do Senhor, você começa a sentenciar os demônios e executar vingança de Deus sobre eles. Entendeu? A tua vida andando no altar, a tua vida endireitada, os teus atos de justiça sentencia os demônios. Todas as vezes que o teu coração está rendido ao Senhor, demônios estão apanhando. Só assim. Porque os nossos passos estabelecem justiça. E na justiça, a injustiça é sentenciada. Pois bem, então chacoalha o teu irmão diz, você foi criado para botar a ordem aonde o diabo causou desordem. Por isso que você tem que entender, eu vou dizer isso de novo, você tem que entender, querido, que Deus não está brigando com ninguém. O problema é que a gente tem aquela imagem dos filmes de Hollywood, o bem lutando contra o mal. Aí o bem está lutando contra o mal. Aí o mal vai vencendo, vencendo, vencendo. No último segundo do último tempo, o bem vira o Jean-Claude Van Damme, né? Quem nunca assistiu os filmes de Jean-Claude Van Damme? Que ele apanha. Aí no último segundo, ele dá um soco. Pronto. Quem não ouviu aqueles testemunhos dos ex alguma coisa? É mais ou menos assim. Testemunho de 4 horas. Eu fui ex isso, ex aquilo, levei 52 tiros, fui nisso, fiz pacto. 4 horas depois, agora eu sou crente. Só tem para falar isso, né? Agora eu sou crente. Então, mais ou menos assim, ou seja, o bem parece que só vai no último segundo do último tempo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido.
não está lutando com mal nenhum, porque Deus não perdeu o seu governo em nenhum momento. Vou dizer isso de novo, querido: Deus nunca saiu do controle da situação. Deus está no trono dele, regendo em justiça. Deus, Ele é Deus em todos os momentos, e o diabo nunca interferiu em nada de Deus. E o dia que Deus quiser fazer assim, acabou, acabou. Amém? Amém. Então diga comigo: Deus não está lutando contra o diabo. Deus não está lutando contra o diabo. A luta contra o diabo. A luta contra o diabo. Olha o teu irmão e fala assim: é minha isso, mano. É nós que estamos lutando contra ele. Agora você vai entender por que Jesus não veio como o ser Deus, mas ele veio como o ser humano. Porque o Senhor veio estabelecer de novo a autoridade do humano para bater no diabo. Ele não poderia ter vindo como Deus. Como ele veio lá no Sinai, vindo no monte, aquela coisa toda. Agora ele veio como humano. Para quê? De novo eu vou dizer: qual foi a mensagem de Jesus nos últimos momentos que ele esteve com seus discípulos? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu novamente tomei a autoridade. Espera aí, querido, como assim me foi dada? Não era de Deus a autoridade? A autoridade não era de Deus, irmãos? Os reinos não eram de Deus? O governo não era de Deus? Por que foi dada a Jesus? Jesus não é Deus? Dá para pensar nisso? Jesus não é Deus? Por que foi dado a Ele? Porque agora, meu irmão, entenda o seguinte: abra a tua Bíblia. Deixa eu só pegar aqui. Abra aí, Lucas 4. Verso 5. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade. Entenderam aqui? Eu vou te dar. Veja que ele mostra todos os reinos do mundo. Amém, queridos? Leva Jesus no monte e mostra todos os reinos do mundo e diz: toda essa autoridade eu te dou, e toda a glória desses reinos, porque me foi. Quem está aí? Vamos lá, verso 6. O que está escrito aí? Porque me foi entregue. O diabo chega para Jesus e diz assim: te dou tudo, autoridade e governo. Foi me dado isso, é meu, e eu te dou. Você quer? Só me adore. O diabo estava mentindo? O diabo estava mentindo, queridos? Não. Ele tinha ou ele estava blefando?
Quem já jogou truco aqui? Ele tinha, estava blefando, irmãos. Ele tinha. Mas espera aí. Quem que deu para o diabo toda a autoridade e governo? Se ele saiu do céu despojado. Então vamos fazer encenação aqui? Vem cá, querido. Traz uma chave para mim. Você tem uma chave aí? Chave da vitória. Beleza. Veja só. Fica aí. Gênesis 1. Deus criou o homem e diz: governe, reine, domine sobre todas as coisas. Isso daqui é o quê? Autoridade. Te dou autoridade sobre todas as coisas. O que o Senhor está dando ao homem? A chave de governo. Beleza, o homem está aqui. O demônio estava no Éden, mas foi expulso do Éden. Mas a serpente estava lá na árvore, que era a semente desse ser que estava lá. E ele convida, esse ser chega, ele cai nas artimanhas. E o que acontece? Agora é meu. Deus te deu, mas agora está com quem? Comigo. Irmãos, que chave que Jesus foi buscar no inferno, que a gente tanto fala? E que Jesus foi lá buscar a chave lá no inferno. De que chave que ele estava dizendo, meu irmão? A chave que abre, ninguém fecha. A chave de governo que tinha sido dada ao Adão, que Adão deu para Satanás, e Jesus vai lá e pega de novo. Aí Jesus, com autoridade, com a chave de governo, como ser humano, que venceu aonde o primeiro humano perdeu, ele simplesmente, naquela revelação de Pedro, que diz: e vocês, quem acham que eu sou? Você é Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Jesus diz? Agora eu te digo quem você é. Sobre essa revelação eu edifico minha igreja e a chave volta para vocês de novo. O que vocês fecharem, ninguém abre, e o que vocês abrirem, ninguém fecha. Ou seja, vocês de novo recuperaram a autoridade. Agora vão e façam o que vocês têm que fazer. Fala teu irmão, vai e faça o que você tem que fazer. Ficar reclamando da vida, falar que as coisas não dão certo. É isso, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer? É isso que você tem que fazer? Porque a vida dá certo. Minha vida me dá certo. É isso aqui? Então, mais uma vez, chacoalha teu irmão e fala assim: com essa chave, bota o diabo para correr da tua casa, da tua cidade e, se possível, do planeta. Entendeu? Nós temos autoridade. O que é libertação? É pegar de novo a chave do governo. Isso é libertação. Por quê? Porque ficamos atados em um lugar de sepultura. Ficamos presos em um lugar. Nós éramos governantes, irmãos. Isso daqui fica muito claro. Uma passagem para mim que esclarece isso daqui está lá em Juízes. Abre aí. Juízes 1:7. Havia sido cortado os poderosos das mãos
Veja só, em Juízes 1, quando Josué agora morre, levanta-se então as tribos e começa Judá e Simeão, e eles começam uma caçada, e a primeira coisa que eles pegam é um cara chamado Adoni-Bezeque. Adoni vem de Adonai, Senhor, Bezeque, raio, o Senhor dos raios. Quem que era o Senhor dos raios na mitologia grega? Zeus. Quem nunca ouviu isso? Cuidado, que deve soltar um raio na tua cabeça. Cristo não é Deus, isso é Zeus. Zeus que tem raio e que fica jogando os outros. Vai para a mitologia, vai para a historinha que você vai ver. É Zeus que fica jogando raio. Deus não fica jogando raio na cabeça de ninguém, amém? Pois bem, Adoni-Bezeque, ele diz: eu fazia isso, e assim como eu fiz, fizeram comigo. Por quê? Porque cortaram os polegares das mãos e dos pés deles. Olha o que ele diz: na minha mesa havia 70 servos, 70 escravos, é isso? Lê de novo. 70 reis. Quantos discípulos Jesus tinha? 12 era apóstolo. 70. Lembra daquele ato que diz que havia 12 fontes e 70 palmeiras? 12 eram os apóstolos, fontes, os outros palmeiras. 70 reis estavam debaixo da mesa de Adoni-Bezeque comendo migalhas. Isso que eu vejo que é escravidão. Reis que ficam debaixo da mesa comendo migalha, porque os seus polegares foram cortados. O que é um polegar de alguém? Polegar da mão, empunhadura. Você não consegue pegar nada se não tiver o polegar. Você não tem força, não tem firmeza. 2, identidade. Fala para o irmão: sem identidade você não tem firmeza. Por que muitas pessoas vivem sempre com dúvida? Porque não tem identidade definida, você não sabe quem você é. Por isso, você está sempre oscilando nas suas emoções. Uma hora você acha que Deus está te amando, outra hora você acha que Deus está te odiando. Uma hora você acha que está abafando, outra hora você acha que você está lá no chão. Por quê? Porque isso é falta de uma identidade. Polegar cortado. Polegar dos pés, sem firmeza nos caminhos. Pessoa que nunca consegue manter firme no caminho. Por quê? Porque os seus pés agora estão sem estrutura. O polegar do pé dá estrutura de caminhada. Nenhum guerreiro pode ter os seus polegares cortados. Agora preste atenção, querido. Como estavam esses reis? Debaixo de uma mesa de um outro rei comendo migalha. Se você ler um pouquinho a Bíblia e um pouquinho da história, nenhum rei se sujeita à escravidão. O rei morre. Todas as vezes que um rei era preso, o que ele falava? Pegava aquele escudeiro dele e falava: me mata. Me mata. Saúl, me mata, meu irmão. Os caras pulavam no meio da espada, por quê? Porque rei não é escravo de ninguém. Rei morre na guerra, mas não se torna escravo. Fala pro teu irmão: você é rei. Você não pode ser escravo de nada. Mas o que acontece? Muitas vezes nós vamos para debaixo da mesa comer migalha e ficamos ali. Entenderam aqui? Volta aqui de novo para o começo dessa palavra. Entendemos que somos seres humanos criados para estabelecer governo. O último texto que eu dou para vocês, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 6, eu acho que é isso. Primeiro 6 anos. Primeiro, 1 Coríntios 6.
verso 1: aventura-se algum de vós, tendo questões contra o outro, a submetê-lo a juízes perante os injustos e não perante os santos? O que estava acontecendo aqui? Eu acho que os irmãos não vão conseguir mensurar a dimensão do que estava acontecendo nessa igreja, porque a gente não sabe o que é isso nos dias de hoje. Mas deixa eu te falar o que acontecia. Estava tendo briga dentro da igreja, irmão. Eu acho que alguns vão até se escandalizar. Vocês nunca viram isso dentro da igreja, mas lá em 1 Coríntios tinha. Coisa assim terrível. Estava tendo briga no meio da igreja. E o que estava acontecendo? As pessoas chegavam, por exemplo, eu tive uma briga com a irmã aqui. Em vez de eu resolver, imagina que está, né, o pastor da igreja, em vez da gente resolver, não, eu ia lá processar. Estudante de direito. Veja que essa profeta. 3 semanas de direito, vou processar todo mundo. Os caras estavam indo lá, meu irmão, vou processar você. E eles estavam indo diante dos tribunais injustos, dos ímpios, para resolver problema de dentro da igreja. O apóstolo Paulo estava, cara, para que isso? Vocês não têm sábios no meio de vocês? Para que vocês estão no meio de ímpio para resolver as brigas de vocês? Vocês nem deveriam estar brigando. E se brigam, vocês ainda têm que ir no meio do injusto. Verso 2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? A palavra mundo aqui, queridos, não é mundo de mundo. A palavra mundo aqui, do grego, cosmos. Paulo teu irmão falou assim: meu irmão, você foi santificado em Cristo. Você sabia que você vai julgar o cosmos? Amém? Aí ele continua dizendo: ora, se o cosmos, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Olha o 3 agora. Ou não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Vixe. Agora nós salvos vamos julgar anjo, irmão. Peraí, eu sou aquele que se estabelece para julgar anjos. Que anjos que eu vou julgar? Os caídos. Lembra que nós fomos colocados para estabelecer juízo para os seres caídos? Amém? O apóstolo Paulo está confirmando de novo isso. Então, mais uma vez, fala para o meu irmão, você é responsável de botar os demônios nos seus lugares. Então, volta aqui. O que precisamos entender? Salvação nos leva para o céu. Libertação nos faz reinar. Aleluia. O que o diabo mais quer? Crentes que vão para o céu, mas que deixam a terra livre para ele continuar fazendo o que ele precisa fazer. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Enquanto você era um crente normal, que não mexia com o diabo não mexia com você, parece, né? Quem era desse tempo? Eu lembro do tempo que o pessoal falava assim, ó, nem fala esse nome. Era quase um câncer. É de jeito, nem fala. Ele falava o encardido, o inimigo, vai falar diabo, ele fala com a da cruz, né? Não mexe com ele não, senão ele vem. Você já parou para pensar que quando você começou a ter
entendimento que você começou a ir para cima de alguma coisa, parece que o inferno inteiro se levantou contra você, e antigamente não era assim. Por quê? Porque ser crente é uma coisa, ser rei e sacerdote é outra coisa. Você ir para o céu é uma coisa, agora você trazer o céu para a terra, aí você comprou briga, porque agora você é um agente de transformação. Entendeu? O que é a obra da libertação? Entenda, querido, você foi salvo meramente pela graça de Deus, e nessa graça, esse favor imerecido, o Senhor te trouxe vida de novo. Isso não é merecimento teu, é dom de Deus. Mas agora, como um salvo, você se posiciona como um liberto, fora das cadeias do diabo, para sentenciar o diabo e quebrar todas as estruturas dele na face da terra. Eu vou um pouco mais longe. Nós temos que parar um pouco de pensar só em nós e começar a entender que o diabo está estabelecendo domínio sobre a terra. Então nós somos responsáveis de sair dessas estruturas e tirar tudo que está na nossa volta dessas estruturas. Você é um agente de transformação, libertação, deixar fluir e abrir os olhos. Amém. Amém? Sabe o que traz mais trevas sobre as nossas vidas? Ignorância. O que mais te deixa preso em estruturas diabólicas é ignorância. Quanto mais ignorante você for, mais em cadeias você vai estar. Porque a sabedoria de Deus é manifesta como luz, revelação. Quanto mais revelação da pessoa de Jesus estiver dentro de você, menos trevas haverá. E quanto menos trevas, menos cadeias estabelecidas. Então, quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais entendimento da pessoa de Jesus, menos diabo há em mim. E automaticamente, naquilo que eu estabeleço. Amém? Vocês foram chamados para sair de lugares que prendem a vida de vocês. 2, vocês foram chamados para andar com os olhos abertos. Eu tenho falado muito nesse tempo de uma coisa chamada véu da feitiçaria. Toda vez que a gente vê feitiçaria, a única coisa que a gente lembra é de macumbaria, trabalho de terreiro. Mas vamos lá, o que é feitiçaria? Pensa numa bruxa, naquilo que pintaram para nós. Qual é a imagem que vem na tua cabeça? Uma bruxa, nos desenhos animados. Uma birrugona assim, uma velha feia bugada, com um chapéuzão, a vassoura, fazendo o quê? Qual é a maior? Mexendo em caldeirão. De quê? De sopa. Com fome zero. Caldeirão de quê, queridos? Feitiço. De feitiço. E o que ela faz? Vamos lá, o que a gente vê nas plaquinhas? Traz o amor da tua vida em 3 dias. Quem já viu essas plaquinhas? Curitiba, Bahia, né? Traga o amor da sua vida em 3 dias. Mas por que traz o amor da tua vida em 3 dias? Aí você vai lá, eles vão fazer um encantamento. Você vai levar uma peça de roupa dessa pessoa, um cabelo, ou uma peça, ou alguma coisa. Essa pessoa vai fazer um feitiço, e essa pessoa vai passar a gostar da outra. E ela vai arriar os 4 pneus e o step.
O que é isso, irmãos? Feitiçaria. Eu quero que você entenda a feitiçaria do modo certo. Sabe o que é feitiçaria? Não é o ato de fazer magia, é o ato de fazer com que as pessoas vejam o que eu quero que ela veja. É o ato da manipulação. Quando eu perco a minha maneira de pensar e eu passo a estar dilubriado, sem visão, eu já estou enfeitiçado. Volta aqui, traga o amor em 3 dias. Como que vai ficar? Vamos lá, a mulher vai lá no terreiro para trazer o amor dela em 3 dias. Como que vai ficar esse homem? Hipnotizado. O cara não queria ela, porque se quisesse estava com ela. Mas eu vou lançar um feitiço nele e pronto. Ele vai me amar. E acontece. A gente até brinca, né? A gente atendeu um rapaz. Irmão, o rapaz era mais feio do que um atropelamento de caminhão. Feio. Meio coisado assim, peludão assim. Mas ele se identificava como uma menina. Aí ele botava uma saia com aquelas pernas peludas, ele não tapava. Pegava uma camiseta, dobrava assim, com aquela barriga peluda. Colocava 2 laranjas, sem brincadeira. Pegava, o cabelo dele era bem encaracolado, aí passava aquele gel que ficava aquela coisa assim. E ele falava assim, a gente atendeu ele por muito tempo. Ele falava, olha, o homem que eu quero, eu fico. Ele fazia programa. Ele falava isso. Eu chegava, falava, eu quero aquele ali. Ele falava assim, eu ficava com aquela pessoa e só depois que eu ficava com ele, queria saber que eu era homem. Eu falei, meu irmão, eu passando a 200 km por hora, a 10 km de distância, eu sei que você é homem. Feio. Mas as pessoas confundiam. Confundiam com uma mulher. Que era impossível confundir, irmão, era impossível. Não tinha nem como confundir. Nunca. Mas como aquelas pessoas confundiam? Porque ele mexia com algumas coisas, e ele fazia isso, pegava cigarro ou bebida, jogava, invocava o espírito e dizia, eu quero aquele cara ali. Na hora o cara vinha, iludido pensando que era Miss Brasil. Terminava o programa, era miserável de feio o negócio. O que é isso? Feitiçaria. Por isso o Senhor veio, preste atenção, querido. Por isso o Senhor veio me libertar das cadeias, mas também veio fazer o quê? Abrir os meus olhos. Veja agora, quantos estão iludidos com as riquezas dessa terra? Feitiçaria. Quantos estão iludidos com a concupiscência, com os amores, com as coisas? Eu não consigo controlar meu coração. Você está enfeitiçado, irmão. Você está com um véu que está cobrindo os teus olhos, que faz com que você não enxergue Jesus e você comece a buscar certas coisas que não vai te trazer futuro, só destruição. Mas como você não está vendo? Porque há um véu de feitiçaria sobre você. Chacoalha de novo assim, abre os teus olhos. Você já parou para pensar? Pastores, muitas vezes a gente questiona isso, gente, a gente ensina, que a pessoa vai lá e não sei o que, daqui a pouco. Você acha que essa pessoa que se escambela toda, ela vai falando, eu vou fazer o mal, vai dar errado, vou quebrar a cara, mas é o que eu quero? É assim que ela faz? Ela sai de um romance e entra no outro. Quem já viu essas? Sai de um romance, 2 semanas depois chega, pastor,
Jesus respondeu minha oração. É Ele, pastor, é Ele. É o povo que eu esperava. 4 semanas depois, não, pastor, é o capeta que guiou. Por que essa pessoa não conseguiu enxergar isso? Por que essas pessoas se entregaram? Irmãos, por que essas pessoas estão perdidas em situações? Por que essas pessoas não estão conseguindo sair de situações? Porque existem situações na nossa vida que não conseguimos sair, se Cristo é quem me liberta. Porque tem coisas na minha vida que eu não consigo mudar, se é Cristo que está comigo. Porque os teus olhos não estão enxergando as saídas, porque tem um véu que faz com que você não enxergue a luz. Feitiçaria. O Senhor veio quebrar cadeias, amém? Isso a gente já aprendeu bastante, mas hoje eu quero que vocês vão embora daqui entendendo que o Senhor também veio arrancar cegueira. Isso faz com que eu não viva a verdade plena, porque eu vou conhecer a verdade e a verdade vai me libertar. Me presta aqui. O que é isso daqui? A Bíblia. E a Bíblia é o que? A minha espada. O que tem aqui? A palavra da verdade. Concorda comigo? É a verdade ou não é? Tudo que está aqui é verdade? Quem já leu a Bíblia? E conhecereis a verdade? Quem obedece 100% isso daqui? Então diga comigo, quando essa verdade for verdade dentro de mim, eu sou liberto. Então entenda, queridos, quando eu começar a ler isso daqui, isso se tornar claro dentro de mim, não dentro da minha cabeça como ensinamento só, mas dentro do meu espírito como revelação. Quem já leu a Bíblia e de repente olhou e falou, cara, eu já li isso aqui 30 vezes, agora eu estou vendo um negócio aqui, meu Deus do céu, eu preciso mudar de vida. Quem já teve isso daqui? Fala, irmão, você teve uma revelação. E essa revelação se tornou verdade para você. E você mudou de vida. Você foi liberto. Então entenda, cada revelação que eu tenho, uma cegueira sai de dentro de mim e eu sou, porque a luz chegou. Então agora, queridos, preste atenção. Veja só. Você crê que Jesus Cristo é Deus? Quem crê? Jesus Cristo andou na terra. Todo mundo acreditou nele? Gente, mas Deus esteve na terra. Por que as pessoas não acreditaram nele? Vamos lá, irmãos. Por que as pessoas não acreditaram em Jesus? Mas era o próprio Deus na terra, gente. O próprio Deus pisou na terra. O próprio Deus andou entre nós. O próprio Deus esteve caminhando e as pessoas fizeram dele o que quiseram. Por quê? Jesus disse: porque vocês são cegos, guiando cegos. Você acha que se Jesus viesse hoje seria diferente? Quem queria destruir Jesus? Nós. Eu creio que a maioria da igreja. Porque estamos cegos.
Jesus tem solução para todos os teus problemas. Amém. Olha o que o irmão assim fala, por que você não saiu deles ainda? Porque você está? Veja só, querido, o que é solução do problema? Vamos supor, vem comigo. Isso daqui para mim, não isso daqui é um altar. Imagina isso daqui como o que eu falei de cadeias. Eu tenho liberdade de andar, eu ando, vou para lá, vou para cá. Mas quando chega uma etapa da minha vida que eu quero ir mais além, o que acontece? Eu não consigo, estou preso. Isso intriga muita gente, sabe? Eu estou indo bem, eu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, mas quando eu sinto que eu vou, não vai. Mas existe uma saída. Por aqui eu saio, para ir para um outro lugar. E por que eu não saio? Por que eu não saio? Porque eu estou cego nessa cadeia. Existe uma saída, mas eu não estou vendo. E se eu não estou vendo, eu não consigo sair desse lugar, porque a saída desse lugar existe. Mas quando eu enxergo a saída, está aqui. Quem já ficou quebrando a cabeça com um problema, de repente, num dia, falou, cara, é tão simples resolver isso. E quando você entendeu o que aconteceu, você saiu do problema. Simples. Quem já montou quebra-cabeça aqui? Levanta a mão. Quem já montou quebra-cabeça de bastante peça? É interessante, você fica ali montando. Daqui a pouco você não está vendo mais nada. Aí você sai um pouquinho, vai para lá. Aí a hora que você volta, você vê um monte de peça, né? Por quê? Porque você começa a ficar cego do seu problema. Você começa a ficar cego. O que o Senhor diz com cego guiando cego? Imagina que isso daqui uma outra pessoa presa, e eu também estou preso. Eu pego essa pessoa e fico caminhando com ela, mas nós dois estamos presos no mesmo lugar, né? O que o Senhor diz? Tem que ser diferente. Eu estou vendo, eu tenho clareza, porque eu fui ungido para tirar isso da minha vida. Eu não estou debaixo de nenhuma cegueira, então eu vou poder entrar nesses lugares, entre aspas, eu vou chegar, pegar essas pessoas e conseguir tirá-la desse lugar, porque eu sei aonde está a saída dessas coisas. É simples, porque eu estou vendo a solução em Cristo para todos os problemas. Eu não estou cego. O que eu quero orar para você agora é para que o Senhor arranque todas as cadeias e véis que obscurecem o teu entendimento. Só isso, querido, que nós precisamos. O dia que nós enxergarmos com os olhos de Jesus, tudo vai mudar. Jesus estava no barco, tempestade para todo lado, os discípulos doidos, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Vamos lá, chamam Jesus e falam, Jesus, quando a gente lê a Bíblia parece que é meio manso, né? Eu entendo às vezes um pouco diferente. Os discípulos falam assim, Jesus, cara, a gente vai morrer e você não está nem aí, você está dormindo, cara. Jesus olha para ele e fala assim, homens, o que seria isso traduzido para a nossa mensagem hoje? Homens cegos. Vocês não conseguem enxergar que Deus está com vocês e vocês não vão morrer?
Só dê ordem a esses ventos que se levantaram contra a sua vida. Só isso. Só dê ordem que as coisas voltam para o lugar. Vocês estão cegos, sem fé. E vocês estão deixando com que esses ambientes engulam vocês com medo e pavor. Jesus ficou desesperado. Vento, cala-te, mar, fica quieto, fica sério. Que esforço que Jesus fez? Porque ele estava vendo todo o reino das trevas operando nos ventos e nos mares. E os discípulos estavam vendo o quê? Problema. Fala, teu irmão, enquanto você não enxergar quem está de trás dos teus problemas, você só vai ver problema e nunca solução. Entendeu? Veja. É tão interessante que às vezes as pessoas ligam, falam, apóstolo, ora por mim, por esse negócio aqui. Nossa, esse negócio está feio, que negócio está não sei o quê. E vamos orar, querido, em nome de Jesus. Senhor, estabelece isso. Porque a gente orou, o apóstolo orou. Não, querida, é porque simplesmente a gente só está enxergando, precisa enxergar. Esse problema é só para te distrair. O problema maior está por detrás disso. Quem está movendo isso? Vamos bater nele. Vamos dar ordem. Entendeu? Mas eu preciso enxergar. Nós como cristãos precisamos enxergar. Não sejamos cegos, sejamos proféticos. De novo, não vamos ser cegos, seremos visionários proféticos. Pessoas com visão aberta, não é visão de anjo, não, visão da verdade, da revelação da palavra. Anjos e demônios é outra coisa. Se você quiser ver, amém, que veja. Mas primeiro vamos enxergar a palavra. Todos os teus problemas têm solução e tem uma porta de escape. Veja! Todas as tuas dificuldades já foram colocadas na cruz e você é vencedor de todas elas. Só veja a saída. Saia da cegueira. Veja. Por isso o Senhor veio nos tirar de lugares e de cegueira. Ele veio quebrar os cativeiros e me libertar das algemas da cegueira. Amém? Cativeiros te prendem em lugares, cegueira te deixa preso no mesmo lugar que você não consegue sair. Então saia em nome de Jesus. Amém? A partir de hoje você vai entender de tudo que eu falei aqui. Você veio para trazer governo. E em Cristo Jesus foi restaurado esse governo sobre a tua vida. Amém. 2, você precisa enxergar para poder orar certo. Então você vai parar de orar e dizer, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me abandonou, o Senhor não me ama. Oh Pai, oh Deus, eu nasci para sofrer mesmo, é a vida. Porque quando eu era prego, o diabo me batia. Sou rei sacerdote. Problemas sempre vão se levantar. Mas eu vou olhar com um olhar profético. Eu vou olhar com o olhar de Deus e dizer, não, diabo, aqui não. Seja sentenciado. Começar a entender que eu preciso me posicionar nas coisas mais pequenas e nas coisas maiores. Tem problemas que se levantam na tua vida só para te distrair, só para te roubar. Esses dias eu estava conversando com o apóstolo José e ele falou algo bem interessante. Ele falou assim, olha, estávamos fazendo uma renúncia e uma cultura,
Existe um espírito que ele tem uma cara de palhaço, que faz com que a gente perca dando risada. Tem aquelas pessoas? Meu carro fundiu o motor, gastar 10 mil. Quem já viu isso? E você está dando risada disso? É bonito? Não, querido, você está perdendo. Mas faz com que as nossas percas se tornem engraçadas. Essas percas não vão ser engraçadas, porque não seremos roubados em nome de Jesus. Esses dias eu estava em casa, tem uma moto, e aí eu saí de moto. A hora que eu fui abrir o portão, esqueci que eu estava sem a chave do portão. Aí fiquei encostado no meu carro assim, até a luzinha abrir o portão. Eu estava com a minha carteira, capacete, chave da moto. A lua abriu o portão, eu entrei no telefone, aquela coisa toda. Bebendo mais do que deu muito. E aí cheguei em casa, tá? À noite eu falei, tem que guardar a moto, eu estava na frente de casa. Cadê a chave? Cadê a chave da moto trancada? Falei, cadê a chave da moto? Cadê a chave da moto? Cadê a chave da moto? E procuro aqui, vou para lá, procuro, nada de chave da moto. Falei, rapaz, será que eu esqueci? Em cima do carro, e alguém já tinha saído do carro e tinha caído, e vixe, agora deu ruim, né? Aí saí com a luz, fomos lá, olhamos para os lugares que a gente tinha ido e nada de chave de moto. Chegou no outro dia de manhã, procuramos, um monte de pedido procurar na minha casa, saímos de novo, andamos. A hora que eu voltei de manhã, eu falei, vamos orar, porque eu creio na concordância de duas pessoas. A Bíblia diz que tudo que nós concordarmos será respondido. Fala, teu irmão, tudo que você concordar, em nome de Jesus, vai ser respondido. Falei, vamos orar, concordância, essa chave vai aparecer. Se foi demônio, porque existe alguns tipos de demônio que esconde coisa dentro de casa, viu? Você já viu o negócio que some? Meu Deus, eu chego aqui, existem espíritos demoníacos que escondem coisa dentro de casa. Eu falei, olha, se foi demônio, essa chave vai aparecer. Se eu perdi em algum lugar, essa chave vai aparecer. Porque eu tinha ligado, né, na concessionária. O cara falou assim, olha, a chave e a moto do lado de fora. A chave da moto R$700 e 90 dias para chegar a chave que vem da Alemanha. Eu falei, que legal, 90 dias a chave lá, a moto lá. Eu falei, não, vai orar, essa chave vai aparecer. Deu 1 hora da tarde, me veio na cabeça, olha ali em cima, eu já tinha olhado. Olhei, a chave lá. Coisa mínima, mas nós aprendemos. Eu preciso estabelecer em oração governo. Meu irmão, não tem nada que a gente posicionado não resolva. Fala, teu irmão, está passando por problema? Ore em concordância. Não como um coitado debaixo da mesa, mas como um príncipe assentado à direita do Pai, dentro de Jesus. Amém? Vai orar com a sua família. Chama o teu esposo, chama os teus filhos. Vamos orar. As coisas vão mudar na minha casa. Vai mudar. Entendeu? Entendeu? Coisa simples, eu estou falando do dia a dia. Era interessante que uma temporada a gente estava fazendo uns negocinhos em casa e nunca dava certo. Nunca dava certo. As pessoas chegavam lá, começavam e nunca terminavam. Chegavam lá, começavam e nunca terminavam. A gente começou esse propósito de oração com as famílias. A gente traça uma roda de textos. E a gente senta com o filho,
cônjuge. Nós vamos ler a palavra, todo mundo junto, e orar. Irmão, depois que a gente começou a fazer isso, muitas coisas que eu estou tentando fazer há 3 anos, assim, em uma semana resolveu. Por quê? Porque nós estamos em concordância. Oração de governo. Senhor, traz o céu. Senhor, estabelece isso. Senhor, faça aquilo. Senhor, nos abençoe com isso daqui. Sabe, nós temos que ter a visão correta acerca de todas as coisas. Isso é estar com os olhos abertos. Você pode ficar em pé. Vamos para o prático.